Boa noite para você, excelente terça-feira. Nós começamos esta edição falando dos contratos de trabalho temporário que aumentam principalmente agora no final do ano. Período em que o comércio vende mais em função da troca de presentes no Natal, o que resulta, consequentemente, também numa produção maior das fábricas, abrindo vagas em diversos setores. Você vai conferir quais são os direitos dos trabalhadores nesse tipo de contrato. Para muitas pessoas, o contrato temporário é uma oportunidade para um trabalho fechado, digamos assim. Mas como fica essa questão do contrato temporário para os empregados e quais são os direitos que eles têm? Para isso, conversamos com Graciane Saliba, que é advogada trabalhista. Agora no Natal e no Ano Novo, as contratações são extremamente importantes. O modelo como é feito o contrato, o que se fala, qual o tempo, são relevantes porque, Luiz, muitas vezes as pessoas acham que contratar um funcionário no Natal, o movimento nas lojas aumenta muito e requer então novas contratações. E acham que pode fazer isso por contratação, por contrato de experiência ou até mesmo sem contrato. E o que acontece? Fim do Natal, passado esse período de muito movimento, essas pessoas, se for um contrato de experiência, elas acham que elas vão continuar ali no trabalho. E isso vai gerar uma indenização, porque há uma expectativa de contratação. Enquanto, na realidade, a pessoa só foi contratada para o período de Natal. Para isso, temos duas modalidades que podem ser feitas. O que a gente chama de contrato temporário e o contrato por prazo determinado. O contrato temporário é quando a loja, por exemplo, contrata uma empresa de trabalho temporário, que é uma empresa que já tem pessoas treinadas, já tem funcionários ali no seu quadro, e essa empresa coloca à disposição dessa loja alguns trabalhadores. E a gente tem o contrato por prazo determinado, em que a loja pode contratar diretamente os funcionários, mas tem que deixar claro qual é o período e por quê. Se há, por exemplo, um aumento de serviço, um serviço extraordinário. Então tem que deixar claro, e aí todos dois têm períodos que são determinados, tanto o temporário quanto o contrato por prazo determinado. O contrato de trabalho temporário, que tem uma empresa intermediando, ele tem um prazo de 180 dias no máximo, mas pode prorrogar por até 90. Então, 180 é o primeiro contrato que é feito. Pode fazer por menos dias? Pode. Às vezes a pessoa vai ficar só no final de novembro, dezembro e até janeiro, período de trocas ali na loja. Então, pode ser que ele fique até 90 dias ou 60 dias. Pode fazer isso com uma empresa interposta, com uma empresa intermediando. Já o contrato por prazo determinado, ele tem um período máximo de 2 anos. Pode ser contratado por 1 mês, 2 meses, 3? Sim, pode. Mas o período máximo são 2 anos. E não pode fazer renovações, apenas uma renovação. Então, por exemplo, se a pessoa é contratada por 30 dias, pode ser que seja renovado por mais 30 dias nesse contrato por prazo determinado, que é feito diretamente entre a loja e o trabalhador e o empregado. E aí, eu não posso depois renovar novamente, só posso renovar uma vez dentro dos 2 anos. Agora, em relação aos direitos, né? Como que fica? Isso é extremamente importante a gente falar. Os direitos para esses trabalhadores temporários e os contratos por prazo determinado, eles são exatamente iguais aos direitos daquelas pessoas que já estão ali trabalhando na empresa ou na loja ou na fábrica. Então, eles têm os direitos equiparados. Os mesmos direitos de férias, 13º, o salário também deve ser o mesmo, hora extra. Os direitos são pagos exatamente iguais. O que muda do contrato de trabalho temporário e contrato por prazo determinado para o trabalhador comum, que tem um contrato que a gente chama de prazo indeterminado, é o aviso prévio e os 40% do FGTS. Por quê? Como a pessoa já sabe qual é a data que vai terminar o seu contrato, ela não faz jus, ela não tem direito, então, ao aviso prévio e aos 40% do fundo de garantia. A não ser que o contrato seja terminado, seja encerrado antes do prazo que foi combinado. Então, cuidado, empregador, porque você deve ter muita consciência de qual é exatamente, até qual data que você precisa do serviço desse trabalhador. Até para não iludi-lo, de que ele vai continuar ali no emprego e também para não ter que encerrar o contrato antes e pagar uma indenização.
Por isso que ele deve ficar atento. Se vai ter movimento na loja, se a previsão é que tenha movimento até o dia 15 de janeiro, o contrato deve ser até o dia 15 de janeiro. Não coloque até o dia 30 ou não coloque antes para não ter que ficar gastando renovações. Agora, em caso de dúvida, é bom procurar um profissional para tirar essas dúvidas, outras questões. Sim, em caso de dúvidas, é muito importante procurar alguém da confiança, da sua confiança. Seja um advogado, seja um contador, pessoas que possam esclarecer até como deve ser feito esse contrato, que ele deve ser um contrato formal, formalizado, ele deve ser um contrato escrito, para depois não gerarem dúvidas, controvérsias que podem gerar aí brigas, inclusive na justiça. É importantíssimo ficar atento a esse contrato temporário de trabalho, como disse a Graciane, para que não ocorra processos logo depois do término dele, né? Tudo ali escrito, assinado, para não ter problema.